MotoGP! E agora vamos falar das duas rodas, porque a MotoGP esteve em ação também no último final de semana, com uma etapa em Silverstone, no belíssimo circuito de Silverstone, classificação debaixo de chuva, pista molhada, o que dificultou um pouco aí a vida, principalmente para Jorge Lorenzo. Nós discutimos isso aqui na última edição da MotoGP. A corrida no domingo, sem chuva, pista seca, mas a temperatura muito baixa de jogo. Isso a gente sabe que afeta bastante um pouquinho o desempenho das Yamahas. Yamaha sofre um pouquinho com temperaturas geladas e frias. E aí, incrivelmente, a gente estamos vindo numa temporada de vencedores diferentes, né? Nós tivemos Jack Miller, nós tivemos André Iannone, nós tivemos Cal Crutchlow, mas todos embaixo de chuva, né? Aquela corrida que virava uma loteria. Mas dessa vez, com a pista seca, também tivemos um vencedor diferente. O que é que está acontecendo, Diogo, com essa MotoGP 2016? Essa prova especificamente é até difícil de falar, porque eu até estava comentando com você antes da gente gravar essa parte, que eu honestamente, quando eu vi Viñales partindo, eu falei, nossa, mas será que ele vai aguentar ficar ali na frente? E eu não botei muita fé. E aí deu algumas 5 voltas, eu falei, nossa, ele ainda tá na frente. E aí deu mais umas 5 voltas, eu falei, nossa, ele ainda tá ali na frente. Eu meio que não acreditei que ele realmente tinha totais chances de ganhar, até que começaram a chegar ali as últimas voltas. As outras corridas, como você falou, elas foram muito em cima de condições adversas, né? O Jack Miller foi embaixo de muita chuva, o Cal Crutchlow também, aí também tô numa questão especial de pneu e tudo mais. A da Ducati, a do Iannone, né, que foi aquele 1-2 da Ducati na Austrália, não foi com chuva, mas foi um negócio muito específico, que até meio que me assustou na época, porque umas 3 semanas antes da corrida, até antes do teste que eles fizeram lá, pro final de semana, todo mundo já falava, nossa, a Ducati vai dominar, pelas características do circuito. Eles fizeram um teste, dominaram, aí depois foram pra prova em si, treino livre, dominaram, qualifying, dominaram, enfim. Também foram condições especiais. Essa especificamente em Silverstone, a gente tem de acreditar que foi também uma condição especial nesse sentido. Agora, qual delas, eu não consigo determinar. Talvez a temperatura muito baixa, mas o que a gente não pode tirar da conta é que a Suzuki vem evoluindo já há um certo tempo, estava merecendo uma boa colocação, uma vitória, estava, e principalmente o Viñales, né? E ele foi perfeito, largou bem, pegou a primeira colocação, sumiu na frente, se manteve lá, até apesar de enormes dúvidas da minha parte, como eu já falei, e venceu. De todas essas provas, esses, digamos assim, novos vencedores, digamos assim, não, literalmente novos vencedores, essa talvez tenha sido a que mais impressionou, mais até do que a da Ducati. Vamos começar aqui com as considerações, então, dos nossos ouvintes que escreveram pra gente para falar da MotoGP. O Leandro JF mandou grande prova, cheio de ultrapassagens, erros e disputas, vitória merecida da Suzuki de Viñales. Porém, o Marques está correndo claramente pensando nos pontos e o Pedrosa deixa claro que virou escudeiro mesmo. Mas o que dizer do Lorenzo? Será que é falta de vontade? Perdeu o ímpeto? Está desmotivado? JF, eu vou quebrar esse seu e-mail algumas partes aqui, porque eu acho que ele engloba muita coisa. Eu vou começar discordando completamente de você. Eu não sei se o Diogo está comigo, eu vou passar para você a palavra, Diogo. Mas a hora que o Leandro JF diz o seguinte: o Marques está correndo claramente pensando nos pontos. Alguém que está pensando nos pontos não faz o que o Marques fez com o Valentino Rossi. Aquela disputa em que os dois ficaram a um pontinho do limite, do toque, escapando da pista como o Marques. Isso não é pilotagem, Leandro JF, de piloto que está pensando em ponto. De forma alguma. Agressivo como o Marques foi... eu não consigo concordar com você, desculpe. Eu respeito o teu ponto de vista, mas eu acho que quem corre pelos pontos é quem faz uma corrida igual o Pedrosa, que você falou ali, que não foi combativo, ou até o Lorenzo, né? A gente vai discutir o Lorenzo daqui a pouco também, que não se mete em confusão. O que o Marques faz com o Valentino Rossi em 2, 3 voltas, em que um joga, o outro tenta defender, e o outro dá o X... Quem está pensando em pontos não faz isso. Não sei se você concorda comigo, Diogo Gomes. Não, eu concordo sim. Principalmente, eu ia citar, você já citou, mas a parte que ele sai
da pista na curva 2, se não me engano. Aquela seção rápida ali de mudança de direção. Aquela realmente foi um ponto que eu falei, caramba, ele tá próximo. Porque ele vinha muito próximo e ele freia super dentro. Ele quase que bate na moto do Rossi, ele tira na última hora, e aí passa reto e depois continua lá na frente, enfim, da posição que ele tava, não teve nenhum problema com relação a isso. Mas aquele ponto foi o definitivo pra mim. Não bastasse toda a briga, todo o quase tocar, né, um com o outro quase que o tempo inteiro, porque eles encaixaram ali uma sequência de 2, 3 voltas, apesar de terem passado grande parte da corrida juntos, ali num bolo, né, porque o Vinales sumiu e ficou meio um bolo ali, Marques, Rossi, o Iannone chegou também até cair, o Pedrosa até que um pouquinho mais pra trás, mas enfim, eles fizeram um bolo ali pela segunda colocação, o Crutchlow, quase que eu esqueci dele, então, por mais que eles estivessem brigando, quando chegou nesse ponto especificamente, nessas 2, 3 voltas específicas ali, foi que realmente chegou num ponto extremo. E esse ponto foi que mais me impressionou. Então, eu tendo a discordar um pouco também. Eu não acho que ele realmente esteja. Eu acho que ele tá brigando pelo campeonato, mas não no sentido de eu vou me esconder, ou. Não é nem se esconder, eu não digo esconder de forma covarde, eu digo me esconder no sentido de me guardar, garantir meus pontos. Eu acho que ele tá correndo o campeonato sim, mas no sentido de eu vou dar um pulo a mais. Vou tentar garantir a segunda colocação aqui, porque se eu terminar a segunda colocação, eu tô na frente do Rossi, além de não descontar, eu ainda aumento também a vantagem ali, mais, sei lá, mais 3, 4 pontinhos. Acho que é mais nesse sentido. Exatamente. O ponto que voltando ao outro ponto do e-mail dele, né, que ele diz do Lorenzo, que está com falta de vontade, perdeu o ímpeto, está desmotivado, né? A pergunta que ele manda pra gente. Eu vou começar, né, a falar e você concorda ou discorda comigo, ou acrescente o seu outro ponto de vista, se tiver. Acho que o problema do Lourenço é o de sempre ali, o JF. Choveu na classificação, ele não conseguiu se classificar tão bem, né, largou um pouquinho mais de trás, e a pista gelada ali não favorece muito a Yamaha, né, a Yamaha tem esse probleminha de aquecimento dos pneus e tal, e aí entrou um pouquinho a questão Rossi também, né, de conseguir fazer funcionar mais na moto dele do que na do Lourenço, mas eu acho que não, acho que não rola, eu acho, né, que não rola essa desmotivação, acho que tá querendo brigar, conquistar mais um título, né, que piloto não gostaria de conquistar mais um título, eu não vejo desmotivação no Lourenço, eu tô vendo mais dificuldades técnicas que estão aparecendo, principalmente nesse ano, né, que danou a chover, onde é que a MotoGP vai, ela leva a chuva. Poderíamos marcar, não sei se teria como, Diogo. A MotoGP aí na sua região, no Nordeste, né? A gente sabe que o Nordeste sofre um pouquinho com a falta, a escassez de chuva. A MotoGP fazer uma pré-temporada, alguma coisa aí pela sua região. Porque onde ela vai chove, cara. É impressionante. Cara, eu vou te falar que aqui passa, sei lá, meses sem chover e aí do nada você sai de casa totalmente despreparado e aí cai, tipo, o mundo, alaga a rua, é um negócio horrível. Então, se a MotoGP vinha correr aqui, acho que mesmo assim chove. Tá impressionante. E a quantidade das provas que foram afetadas por isso esse ano, algumas diretamente, como a gente já falou, o caso de Assen com a vitória de Jack Miller e algumas outras, Bernot com a vitória do Crutchlow. No caso do Crutchlow teve muito, eu acho que até mais do que pneu do que exatamente chuva. Mas realmente é uma série de condições que está complicando a coisa. E acho que pro Lorenzo, a gente já sabe bem, vocês já discutiram muito bem aqui em edições passadas de Café com Velocidade, como ele não encaixa, né, na chuva. Ele mesmo, enfim, foi honesto, nem precisava ser, mas foi honesto e admitiu que realmente ele não encaixa na chuva. Então, tinha umas condições especiais sim, um frio excessivo ali, a temperaturas bem baixas. A Yamaha não é de hoje, desde sempre não encaixa com esse tipo de temperatura. Caiu muito ali do Rossi de conseguir se destacar, lembrando que esse pessoal, eles usam até equipamentos diferentes. Por exemplo, o equipamento que o Pedrosa e o Marques usam são diferentes. Não é nem questão de preferenciar um para preferenciar outro, não é o ponto. O ponto é fulano encaixa mais com isso e fulano mais com isso. O Lorenzo, ele tá usando o chassi 2015, 2016, enfim, mas a Yamaha trouxe um novo chassi, o Lorenzo testou e falou, não quero, não encaixa pra mim. E o Rossi estava testando com ele agora em Silverstone, até os treinos livres. Então, quer dizer, tem uma série de questões. Não é porque, mas tá, peraí, mas se fulano de tal é da Yamaha tá andando bem, então fulano tem que andar bem também? Em tese sim, mas a diferença de equipamentos é muito maior do que, por exemplo, uma Fórmula 1, fazendo uma comparação rapidamente. Então, eu acho que é mais essa questão de temperatura. Na classificação foi chuva, porque choveu em si, e aí a gente já teve a pole absurda do Crutchlow, e na corrida caiu mais para a questão da temperatura, ele não conseguiu
ao que me parece, ele não conseguiu se encaixar ali bem. E é a única coisa que a gente pode achar um sentido, porque essa questão de, por exemplo, não estar desmotivado, eu não acredito nisso. Eu confesso que não sei se ele ainda se mantém como segundo colocado no campeonato. Acho que ele perde a segunda colocação pro Rossi. Mas ele tá ali, ele tá perto. O Rossi tá a 50 pontos, até ficou depois dessa prova 50 pontos atrás, mas o Lourenço tá 64. Dá pra buscar. Então, ele abriu mão assim? Não abriu. Eu acho que de motivação é algo que realmente não encaixa. Realmente, ele não tá conseguindo encaixar a parte técnica, fazer funcionar, como a gente tá vendo com o Crutchlow, por exemplo, aí nas últimas provas, vencendo corrida, chegando à segunda colocação de uma forma impressionante. Teoricamente, né, a MotoGP agora vai visitar lugares um pouco mais quente. A chuva não dá para falar muito, né, porque chove em todo lugar. Mas em questões de temperatura, né, Itália e Espanha, né, que já estão mais ali na parte sul da Espanha, da Europa, aliás, né, sai do norte da Europa e vão para o sul da Europa. E depois vão fazer aquela excursão asiática, né? O Japão, a Moteg, às vezes um clima meio instável, né? Muita chuva lá, mas Austrália, Phillip Island, geralmente aquele sol lindo, maravilhoso, aquela cena, aquele lugar que eu queria morar lá, Diogo. Não sei se você queria. Quem não queria? Sepang, não precisa nem falar, né? O calor de Sepang e aquelas longas setas e terminam em Valência. Então, assim, a gente vai ter eu acho, obviamente, se não chover, o Leandro JF, a gente vai ter uma resposta clara e objetiva sobre o Lorenzo nessas próximas etapas agora, porque tende a ser um pouco mais quente a temperatura local e se não estiver chovendo, a gente vai conseguir, eu acho claramente, se realmente existir essa falta de vontade que você falou aí, eu acho que vai ficar nítido pra gente nessas próximas etapas. Mas essas aí em que a chuva se fez presente, eu acho um pouquinho difícil da gente julgar. O Gustavo Miller, Diogo, você viu pra gente também, diz o seguinte: com essa vitória, o Viñales se torna o quarto piloto a vencer pela primeira vez na carreira nessa temporada. Tivemos ainda as vitórias da Ducati e da Suzuki, que não venciam há muito tempo, além de vitórias de equipes satélites. Esses resultados se devem apenas a fatores externos ou a categoria está muito mais equilibrada que nas últimas temporadas? Ele tem mais algumas coisas daqui a pouco, mas acho que a gente pode se prender um pouquinho nesse ponto. Olha, Gustavo, eu acho que eu te responderia essa pergunta antes do GP de Silverstone, eu jogaria completamente na conta dos fatores externos. Mas o que a gente viu agora? A gente viu o Viñales de Suzuki, que não vencia tanto tempo, numa pista seca, vencendo, com o Cal Crutchlow terminando ali no pódio também. Então, assim, realmente as coisas virou loucura ali, né? Os resultados, tudo que não era esperado aconteceu lá na Inglaterra em Silverstone, né? Que essa segunda posição do Crutchlow também, apesar de ser uma Honda, né? Uma Honda satélite, terminando na frente das duas Hondas oficiais, não é um resultado esperado, com certeza, não é o que está todo mundo acostumado. Mas o Cal Crutchlow foi lá depois de uma vitória belíssima, né? Aí sim com fatores externos, com a chuva, manter essa segunda colocação. A gente teve muitas mudanças esse ano, né? A gente teve a questão dos pneus, né? Por que só agora, nessa altura do campeonato, a gente começou a ter isso e no começo do campeonato não? Eu tô um pouquinho sem resposta também para essa sua pergunta, para essa sua constatação, mas obviamente eu acho que Silverstone deixa claro que a gente não pode colocar só na conta dos fatores externos, né, Diogo? Não pode. Eu acho que a gente tem que tirar dessa conta também a Ducati, a vitória da Ducati lá na Áustria, porque, foi uma situação toda específica em que a Ducati realmente estava dominando assim de forma impressionante. Mas mesmo assim, eles estavam dominando de forma impressionante, não porque a chuva ajudou, porque estava muito frio, ou porque isso, ou porque aquilo. Eles dominaram porque a moto encaixou com aquele circuito. Eu ainda acho que é um mérito técnico deles, né? A parte mais técnica. Assim como acho que foi da Suzuki agora. Não sei se foi simplesmente encaixe do Viñales, porque a gente tem que lembrar que o Alex Espargaró não é nenhum idiota. E o Alex Espargaró estava andando lá atrás, sétimo, oitavo, brigando por posição com o Lorenzo no final do top 10. Quer dizer, não vieram as duas Suzuki, foi mais um negócio específico do Viñales, né? E o Crutchlow, ele tá numa fase impressionante. Ele conseguiu a segunda colocação, aí teve um resultado não tão bom, venceu em Brno e agora a segunda colocação em Silverstone. Ele conseguiu do nada, de cair, ele conseguiu encaixar 3 pódios, um deles em vitória,
em 4 corridas. É um negócio que, como é que você explica isso? Eu, honestamente, não tenho a menor noção de como explicar. Você pode colocar em questão de chuva e tudo mais, mas a gente teve corridas com chuva antes. Por que ele não andou tão bem lá pra trás? Então, fica difícil de entender, fica difícil colocar só um fator específico. Eu acho que Ducati e Suzuki, pra finalizar, foi mais parte técnica, e as outras vitórias, que no caso foi a do Jack Miller e a do Crutchlow lá em Brno, foi uma questão mais de situação mesmo, nesse caso, mais uma questão de chuva. Eu insisto em ver o lado técnico da vitória da Suzuki e principalmente até da vitória da Ducati lá na Áustria. Mas assim, Gustavo, se me faltam explicações, me sobra admiração, né? Eu acho que realmente a temporada não começou como a gente queria, né? A gente falou isso aqui algumas vezes em programas passados. Foram corridas definidas por quedas e tal, né? Pilotos foram caindo e tal, faltava cada disputa. Essa disputa que a gente viu em Silverstone, é isso que a gente estava esperando a temporada inteira. Era o Marques colocar de lado no Rossi, os dois tocarem carenagem, na curva seguinte rolar o troco, e na curva seguinte um escapar da pista e voltar brigando. Isso é o que a gente estava esperando na temporada. A gente teve em Silverstone, o que foi maravilhoso. Não foi lá na frente, não foi pela vitória, mas aí pra mim já não faz tanta diferença, né? Já passa a não importar pra mim se o Vinhales venceu com muita tranquilidade, com sobra, e que ninguém deu trabalho pra ele, porque a gente teve um espetáculo um pouco mais atrás. Talvez isso for uma constante daqui pra frente, todas as corridas, o vencedor vencer com tranquilidade e as brigas acontecerem só atrás. Pode ser que a gente venha se queixar, como acontece às vezes na Fórmula 1, né, que a Mercedes domina, acontece algumas brigas mais atrás, mas você fica aquela sensação de que não teve briga e tal. Mas acho que a gente eu pelo menos estava tão órfão dessa disputa, que a gente terminou 2015 esperando, né? Todo mundo louco para que venha 2016. O Rossi que chutou o Marx, que caiu e tal. O Marx que ficou lá implicando e enchendo o saco do Rossi, pressionando, porque estava a favor do Lorenzo. Todas aquelas teorias, se você acredita nela ou não, que foram criadas no ano passado, geraram com certeza uma expectativa gigantesca para 2016. E não aconteceu. Começou a corrida, a temporada, Catar, Estados Unidos, Argentina, Espanha, Alemãs, e nada desses caras se pegarem, e nada dos caras se dividirem. E a gente viu isso em Silverstone, eu acho que foi maravilhoso. E também essa alternância de vencedores é legal, é muito bom ver pilotos como Jack Miller, né, que estava desacreditado, deu aquele salto, e todo mundo criticando vencer, mesmo que tenha o fator externo contando aí. E tomara que de repente venha mais, né? Acho que cabe mais vencedores aí. O próprio Dovizioso, né? O Iannone venceu, mas o Dovi talvez tenha mostrado em algumas corridas esse ano que também teria condições de vencer. Então eu estou achando bem legal. Partindo para a segunda parte do e-mail do Gustavo Miller, o Diogo, ele diz o seguinte: pergunta para o Raposo não fugir da raia. Você me ajuda aí, Diogo. Projetando o final de 2016 e a temporada 2017, será que teremos mais algum vencedor inédito? Ou todo mundo que era para ganhar já ganhou? Olha, Gustavo, eu não sei se você assiste a Moto 2. Se você assiste a Moto 2, você está ciente. Se você ouve o Cafeteria, você está ciente da quantidade de bons pilotos que vão chegar na MotoGP o ano que vem. Zarco, Rins, quem mais? Lowe sobe, Lute sobe. Lute. Tá chegando uma safra de bons pilotos o ano que vem, mas obviamente que a equipe influi bastante. Quem vai estar sentado aonde influi bastante, porque obviamente não são todos os times, todas as equipes que têm condições de vencer. Eu acredito que a Ducati vai continuar, de repente, andando muito bem em condições de vencer com essa chegada do Lorenzo. E aí, pode ser que sobe para o Dovizioso vencer algum, por que não? Você vai estar na melhor equipe. Ele pode crescer, né? O Lorenzo pode empurrar o Dovizioso a melhorar um pouco o desempenho dele pessoal, e pode ser que o Dovizioso vença. O Dovizioso já venceu a corrida, a gente está falando aqui, é que tem muito tempo que o Dovizioso não vence uma corrida, né? Eu tô falando, mas fica parecendo que é um cara que nunca venceu. O Dovizioso já venceu a corrida, mas já faz algum tempo. Se a Suzuki continuar também no ritmo como
andando bom e proporcionando vitórias, como o Vinales venceu esse final de semana, a gente vai ter o próprio Iannone lá, né, que a gente já viu que anda muito, e o Alex Sims, que é um piloto muito promissor também. Vamos ver como ele se sai, porque a gente vê casos de pilotos que não se acertam nessas transferências ou nessas mudanças de categorias, mas o Alex Sims é um cara que de repente dá para se confiar, sim, que possa vencer. A Tech 3, se der condições, vai ter um Zarco. E o próprio Folger, né, o Jonas Folger, são dois pilotos que poderiam vencer também de cara. Então eu acho que não, eu acho que a lista não está fechada não. A gente pode, projetando para 2017, continuar a ter vencedores inéditos. Não sei se você concorda, Diogo. Considerando o Will Dovizioso como inédito, enquanto você fala, eu vou até pesquisar para ver quando foi a última vitória do Dovi. Ainda fui de Honda em Silverstone, se não me engano. Agora o ano especificamente eu vou ficar devendo. Só, você até já falou, mas só corrigindo, quem sobe na realidade é o Folger, né, o alemão, não o Lutz que eu citei. Ele vai fazer dupla com o Rins na Tech 3. Você falou bons nomes. O Zarco, principalmente, é o grande cara, né? 2009, só pra gente fechar a informação. A última vitória do Dovi. De Honda, de fábrica, né? O Zarco é o grande cara. O Rins também tem grande qualidade, mas não sei como vai encaixar. O Rins vai subir para Suzuki, né? Só lembrando esse link, ele vai exatamente assumir essa vaga do Vinhales. Fica complicado, mas esses são dois caras. Eu acho que o Folger, ele tem seu potencial, mas já com qualidade para chegar e bom, talvez agora ainda não. Tá? O Lewis eu já acredito mais porque o Lewis ele tem muito potencial, mas é muito. Ele é meio Cal Crutchlow, sabe? Você não espera ele dar um boom do nada e vai lá na frente, aí depois você espera, nossa, agora ele vai ser constante, aí ele some, e você fica, meu Deus, cadê o Lewis? O Sam Lewis, tá? Só pra confundir que nessa corrida teve o Alex Lewis, o irmão dele. Irmão gêmeo, inclusive. Então, eu apostaria mais no Zarco e segundo elemento ali no Rins. Até trazendo essa pergunta pra esse ano, pra essa temporada. E além do que você já citou do Dovizioso, eu acho que o Petrucci, eu ainda acho ele como o grande cara para prova com chuva. E, por exemplo, Malásia é um calor infernal, aqueles monte de reta, nós sabemos, mas para chover lá também é um negócio facílimo. Então, se tivesse que dar aquele chute, tipo, pra ganhar sozinho, eu ainda apostaria numa vitória do Petrucci nesse final de ano. Também uma prova tipo a de Assen vencida pelo Jack Miller, cheio de chuva, esse tipo de coisa, cheio de impredictibilidade, quase não sai. Então, pra esse ano eu ficaria mais com o Petrucci. Pro ano que vem, o Zarco, pra mim, é o grande cara. Apesar de o Rins estar em tese numa posição melhor, entrando com a Suzuki. Exatamente, mas a mensagem que a gente deixa para o Gustavo então é que sim, podemos continuar a ver vencedores diferentes aparecendo por aí. Continuando aqui no roteiro, temos mais uma pergunta, né, mais um comentário sobre MotoGP do Josué Fraga, que ele diz o seguinte: essa temporada está incrível, os acontecimentos que estão aparecendo em cada corrida está enchendo os olhos de muitos, tornando incerto o desenvolvimento da temporada. A MotoGP está mostrando ao mundo do automobilismo como se faz uma corrida e uma temporada de respeito, sem tirar suas principais características. O destaque para a temporada vai para o grande número de pilotos do pódio, a Suzuki do Siqueira renascendo das cinzas para pontos ingleses de volta ao pódio, surpresas muito boas que surgem a cada corrida. E já podemos marcar o campeão deste ano, Sr. Raposo? Olha, seu Josué Fraga, esse seu começo de comentário aí, eu acho que só precisa um pouquinho de cuidado, a gente não deixar essas últimas provas que foram realmente muito interessantes, fazer com que a gente caracterize o campeonato. Né? O campeonato eu acho que não começou bem como se esperava e como está agora. Né? O campeonato começou, usando a palavra que o Diogo adora, né, claudicante, e foi tomando forma, até devido, né, à mudança dos pneus que influenciou bastante, vieram aquelas asas, aquelas soluções lá para tentar diminuir a questão das quedas e tudo mais, e o campeonato foi tomando forma, e agora a gente está vendo corridas legais. A gente está indo para o circuito que agora também que sempre tem prova boa também. Dificilmente a gente vê corridas ruins lá em San Marino.
Dá pra gente esperar coisa boa, mas eu tenho um pouco de medo da gente ver uma corrida boa ou duas corridas boas e já caracterizar o campeonato, né? A gente não pode esquecer que o início de temporada não foi tão interessante assim. Sobre cravar o campeão, o ano passado eu fiquei meio chateado, não chateado assim, assim, eu ficava comigo mesmo assim, ao ouvir alguns podcasts em que porque eu acho que se você cravar o campeão, você está desfazendo muito de outros pilotos. Em alguns lugares, em alguns campeonatos, sabe, não tem como você não cravar, né? Você vai ver uma Moto 2, apesar deste final de semana. Não vou falar mais porque o Diogo ainda não assistiu, não quero dar spoiler para ele. Mas existem alguns campeonatos. A Moto 3, então, a Moto 3 eu posso falar, que a Moto 3 não aconteceu nada de muito diferente. Então, mesmo eu não dando spoiler, o Diogo sabe qual que é a situação da Moto 3. Lá é muito difícil, realmente, porque o que o Binder já abriu é quase impossível aí, apesar de anos anteriores, o ano passado, algo parecido ter acontecido e quase que o segundo colocado virou. Mas na MotoGP, se eu falo aqui pra você, olha, não, já acabou o campeonato, acabou, faltam 6 etapas, mas pode anotar aí, tá na mão do Marx. Eu acho que, de certa forma, é um desrespeito, é um desmerecimento com o que o Valentino Rossi e até o que o Lorenzo podem fazer e o que já mostraram, né? O que o Rossi já fez essa temporada, de quantas vezes o Rossi já renasceu na carreira dele. Então, e o ano passado fizeram isso, né? O ano passado o Marques ainda tinha chances claras, já estavam desfazendo e desmerecendo o Marques, que ele não podia. Isso me deixava um pouco chateado, assim, com essa falta de memória, essa falta de consideração, essa falta de não sei qual adjetivo usar. Então eu não cravo o campeão. Eu acho que apesar do Marques ter grandes chances pela pontuação, pelo que vem fazendo, não cai mais, né? A gente falou isso no último podcast. O Marques é um piloto que não cai mais, não tem. Eu achei que caiu uma vez só esse ano, mas conseguiu ainda levantar na França e terminou a corrida, ao contrário dos seus rivais. Mesmo com essa regularidade toda, eu não cravo. Eu acho que ainda pode o Rossi ir buscar e ainda pode o Lorenzo ir buscar. Mas e você, Diogo? Acho que eu estou louco em não cravar o Marques? Não, não, até porque eu sou bem contra essa questão de cravar título e cravar vencedor. Você até falou da Moto 3, e pra quem não acompanha o Cafeteria, bom, primeiro, shame on you, acompanhe o Cafeteria, mas eu até contestei o Raposo lá nessa questão da Moto 3. É verdade que o Binda tá super bem encaminhado, mas mesmo assim, ainda dá. Ano passado a gente viu o Oliveira quase conseguindo buscar o título do Dani Kent. Então, essa questão de cravar campeonato, eu sou muito contra, digamos assim. Então, para MotoGP especificamente, não. Até porque, você falou, o Max não é um piloto que não cai mais. É verdade, mas pode acontecer. Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Então, tem muita coisa pela frente. A gente tá falando de Rossi, a gente tá falando de Lorenzo, sabe? Tem muita coisa pra acontecer. Esse é um campeonato que realmente não tem chance alguma de você. Pois é, mano. Ano passado estávamos falando de Marques, que era um bicampeão, e teve muita gente que na metade da temporada. Não, se você cravar lá faltando 3, 4 corridas, tudo bem. Mas teve gente que cravou faltando 8 provas, né? Que na verdade esse cravar é dar um baita do chute. Exatamente. Obviamente existe matematicamente, existe a possibilidade, existe a probabilidade, né? Se você fizer as contas matemáticas desse chute dar certo. Mas quem faz esse chute tá dando chute, porque não tem base científica nenhuma, com certeza. E aí no final, se a probabilidade dá certo, e fala, né, eu falei, eu sabia e tal. Mas eu acho que é um certo desrespeito, um certo desmerecimento com o piloto, com o outro piloto, né? Tipo, não dar mão à palmatória, ou não acreditar, ou não ver os feitos de Mark Marques, por exemplo. Não, mas é exatamente o que eu ia falar. Esse é o tipo de pessoal que ele não. Ele faz a aposta, mas se essa aposta dele não acontecer, ele não vai perder nada. Porque é o tipo de coisa tão sem noção que ninguém vai estar voltando lá pra jogar na cara do tipo, olha, você falou isso, isso e isso. Pelo contrário, se ele conseguir garantir, ele vai se gabar, olha, eu fiz isso e fiz isso. Então, sabe, é muito cedo no campeonato, tem muita coisa pela frente. A gente tá falando de Rossi e Lorenzo buscando. O Marques é o líder do campeonato, é verdade, mas eu ainda acho que a Yamaha tem uma moto melhor que a Honda. Então, sabe, muita paciência, pode acontecer muita coisa. O título do Marques tá muito bem
digamos assim, solidificado? Tá, porque ele tem 50 pontos de vantagem pro Rossi e 64 pro Lorenzo. O Lorenzo precisa ganhar a corrida seguidamente e esperar que o Rossi, que o Marques tenha problema para ele conseguir tirar 64 pontos. Mas isso pode acontecer, sabe? Então é muito cedo para falar, não vale cair nisso não. Eu quero falar rapidamente, só você falou sobre temporada como um todo, se boa, enfim. Eu acho que é muito cedo ainda para falar de temporada. Você pode falar, pô, mas já passou mais da metade das corridas. É verdade, já passou, mas quantas delas não foram desse jeito que a gente falou, totalmente sem dar pra você prever o que ia acontecer por algum fator ou outro fator, não sei se a gente pode chamar de externo, mas não comum, sabe? Então, a gente teve algumas corridas, as corridas normais, digamos assim, que a gente teve, foi lá no início do ano, quando a gente tinha pneus absolutamente novos e todo mundo se acertando ainda. A gente acabou de falar, no início do ano, o Crutch não completou uma prova. O Alex Espargaró não completava uma prova. Eu lembro que na Argentina o Alex Espargaró caiu 3, 4 vezes entre qualificar e corrida. Negócio ridículo. Então, lá a gente tinha muita certeza sobre o pneu. Aí quando o campeonato começou a estabilizar, aí começou essa questão de chuva, disso, daquilo, e fulano cai. Então, assim, na minha cabeça ainda não dá pra montar uma imagem clara da temporada e falar, nossa, a temporada da GP2 é uma boa temporada, ou é uma temporada ruim. A gente precisa esperar acontecer, mesmo que já tenha passado mais da metade das corridas, ainda tem que esperar acontecer, porque tiveram algumas corridas ali que geraram sinal de vencedores, que foi incrível, é verdade, mas que não refletiram bem. Se alguém acha que o Jack Miller é um cara para vencer corrida constantemente com a marca VDS, pelo amor de Deus, né? Exatamente, então vamos acompanhar os finalmente deste campeonato aí, das próximas etapas, vamos ficar ligado e ficar na torcida, né, de que a gente venha a ter corridas boas como nós tivemos neste final de semana em Silverstone nas próximas etapas.